Direto da redação. Uma pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. Essa pesquisa ela foi realizada com mais de 1.000 prefeitos em todo o Brasil. Ela destaca que 55% desses prefeitos eles são favoráveis à cobrança do comprovante de vacinação. Esse documento serviria para autorizar a circulação de pessoas em locais de uso coletivo, como estádios, supermercados, shopping centers. E algumas cidades já começaram a discutir esses modelos. A ideia é ter um passaporte unificado para garantir segurança nessas atividades. O que os prefeitos eles querem? Definir o seguinte: um documento. O cara tomou a vacinação, já foi vacinado, pelo menos com a primeira dose. Ele recebe uma carteirinha de que foi vacinado. E só com essa carteirinha que ele vai ter acesso a shopping center, a estádio de futebol, locais que tem aglomeração, comércios, supermercados. Sem isso, ele não vai poder circular. Essa informação está na reportagem de Victor Ribeiro. Conforme a vacinação contra a Covid-19 avança pelo país, os gestores públicos já planejam o próximo passo. A pesquisa semanal da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, ouviu 1.896 prefeitos de segunda a quinta-feira e mostrou que 1.046 deles, que representam 55% do total, são favoráveis à cobrança do comprovante de vacinação para autorizar a circulação de pessoas em locais de uso coletivo, como estádios, supermercados e shoppings. O consultor da área de estudos técnicos da CNM, Eduardo Strans, afirmou que algumas cidades já começaram a discutir modelos. A ideia é ter um passaporte unificado para ter mais segurança na retomada das atividades. Fazer com que as pessoas voltem a circular, para a economia andar, voltar a ter os eventos, está todo mundo com uma grande saudade disso. Então tem vários modelos, eu acho que não há nada ainda consolidado, de cada um tá fazendo do seu jeito, mas eu acho que é um processo agora de construção, eu acho que vamos ter boas ideias, e aí aos poucos se vai criando um modelo que possa ser aplicado para todos. A pesquisa mostrou que os municípios mantiveram a tendência de redução dos números de novos casos e de mortes por causa da Covid-19. Em 31,5% das cidades, os novos casos semanais se mantiveram estáveis. Em outros 31% reduziram. Em 16% aumentaram. E em 14% dos municípios não ocorreu nenhum registro de novo caso da doença esta semana. Já as mortes reduziram em 10% dos municípios, ficaram estáveis em 16%, aumentaram em 6% das cidades e em pouco mais de 60% não houve morte causada pela Covid-19 de segunda a quinta-feira. Quando o assunto é vacinação, dos quase 1.900 municípios ouvidos pela CNM, 1.089 informaram que já começaram a vacinar a faixa etária de 18 a 24 anos. Eles representam 57% do total. Para o consultor da CNM, Eduardo Strans, a aceleração da vacinação está relacionada com as quedas de morte e de contágio pelo coronavírus. Tudo é uma consequência, Então, esse abrandamento da questão dos óbitos, o avanço da vacinação, os cuidados que todo mundo deve ter, isso vai acabar chegando ao ponto que a gente possa novamente se reunir. Sobre a variante Delta, 85% dos prefeitos ouvidos pela CNM disseram não ter identificado essa forma do coronavírus e 5,7% informaram que registraram casos dessa variante mais contagiosa. Entre os motivos dessa baixa quantidade de notificações da Delta estão a necessidade do sequenciamento genético do vírus, que é um teste caro e complexo, e a vacinação, já que os imunizantes usados no país já se mostraram eficazes para conter o avanço dessa variante. Da Rádio Nacional em Brasília, Victor Ribeiro. Olha, e por coincidência eu tenho aqui também uma manifestação aqui do Victor. Ele está aqui no WhatsApp. Deixa eu só ver o que ele me fala aqui.
O Vitor, ele está dizendo aqui, deixa eu ver, Vitor, qual é a sua cidade aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, ele é morador de Barra de São João. Ele está dizendo o seguinte, que essa questão de exigir passaporte, de exigir cartão de vacina para acesso a locais públicos é inconstitucional, porque isso afronta o direito de ir e vir, que é assegurado pela Constituição Federal. O Vitor, olha só, mas há uma situação excepcional. Pode até ser que a justiça, uma vez sendo provocada, que ela derrube essa exigência. Mas o fato é que esses municípios aqui, os prefeitos, no primeiro momento, eles estão dizendo que pretendem adotar, eles já estão estudando essa norma, e enquanto a justiça não derruba, isso vai vigorar. Cidade que adotar vai vigorar, a não ser que a justiça manda parar. E já tem uma cidade que já decidiu que vai adotar, viu, Vitor? Tá aqui, ó. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, já decidiu que esse comprovante de vacinação de quem quiser entrar em restaurantes e frequentar o comércio, isso aí de uma forma geral, e também na capital paulista, já vai exigir. Quem circular por Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo, vai ter que apresentar isso, vai ter que apresentar esse cartão de vacina. A cidade de São Paulo, diante de tudo isso, até está acelerando o seu calendário de vacinação e está chegando a vacinação, está antecipando a vacinação de adolescentes. Então você tem aí a primeira cidade do país, que é Guarulhos, em São Paulo, que vai exigir o passaporte. Quem apresentar o passaportezinho, que tomou pelo menos a primeira dose da vacina, terá acesso livre a restaurantes, a shopping centers, a comércio. Quem não apresentar vai ser barrado no baile. E essa informação está na reportagem de Pablo Mundim, do Repórter Brasil. Vamos conferir. Adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades ou deficiência permanente começam a receber a vacina da Pfizer aqui na capital. A vacinação nessa faixa etária está adiantada em várias cidades do estado. Também já é possível participar da chamada xepa da vacina para antecipar a segunda dose. Para quem tomou Pfizer ou AstraZeneca, o intervalo mínimo foi reduzido para 30 dias. No caso da Coronavac, o prazo é de 15 dias. É preciso se inscrever em uma unidade básica de saúde para poder ser convocado para antecipação. E em Guarulhos, segunda maior cidade paulista, a prefeitura decidiu exigir comprovante de vacinação para quem quiser frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes e shoppings a partir de setembro. É a primeira cidade do país a adotar essa medida. Será preciso comprovar ter tomado ao menos a primeira dose. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostrou que mais da metade das quase 1.900 cidades ouvidas pela pesquisa concordam com a exigência do comprovante de vacinação para acesso a espaços públicos e coletivos, como os shoppings. E uma última informação, agora há pouco a Justiça de São Paulo derrubou a liminar que impedia o retorno de professores não imunizados às salas de aula. Portanto, eles devem voltar às escolas mesmo com uma dose da vacina. Então, fica aí. Guarulhos, em São Paulo, que é a cidade da região metropolitana de São Paulo, já vai exigir o passaporte para quem vai frequentar a cidade. Em Fortaleza, para quem pretende viajar para Fortaleza, o governo do estado decidiu também exigir no aeroporto de Fortaleza a apresentação do cartão de vacina. Quem não comprovar que foi vacinado não desembarca. Terá que embarcar no avião e voltar. Em Fortaleza, viu, Vitor, a justiça derrubou essa exigência do governo do estado, por entender também que ela não era muito eficaz, que a medida ela não impediria a circulação do vírus, e atendeu a um pleito da ANAC, Associação Nacional de Aviação Civil, e creio que também que foi da Advocacia Geral da União, tem ligeira impressão. Mas a Justiça, o TRF, Tribunal Regional Federal, derrubou essa medida em Fortaleza. O governador Camilo Santana disse que vai recorrer, já está recorrendo para tentar restabelecer o decreto, os efeitos do decreto, porque foi um decreto do governo estadual, não foi de prefeitura. Em Rio das Ostras, a prefeitura, ela publicou uma nota de pesar lamentando a morte de mais um servidor. Adriano Medeiros, que é funcionário do setor de patrimônio
da secretaria, ele foi funcionário da Secretaria de Administração da Prefeitura de Rio das Ostras. Ele morreu em decorrência de complicações da Covid-19. O servidor atuou por cerca de 18 anos como servidor municipal e teve passagem também pela Folha de Pagamento e pela Secretaria de Fazenda do município. Em pouco mais de um mês, Adriano é o 4º servidor da Prefeitura de Rio das Ostras que morre em decorrência da Covid-19. Isso no espaço assim de pouco mais de um mês. 3 dos servidores falecidos são da Secretaria de Educação, da Secretaria Municipal de Educação. Esse aqui estava no setor de patrimônio da Secretaria de Administração da Prefeitura de Rio das Ostras. Então o município publicou uma nota de pesar, porque sempre faz isso com a morte dos servidores. Isso nos alerta o seguinte, que nós estamos no período de circulação da variante Delta. Nós já estamos assistindo em alguns casos a contaminação de crianças, de professores, e alguns municípios, alguns estados estão insistindo na retomada de aulas presenciais, ainda que alguns prefeitos admitam até em apertar o cerco com medidas restritivas em função dessa variação nova que está circulando, a variação indiana, a variante indiana. O Rio de Janeiro hoje, o estado do Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta em todo o país. Aqui em Rio das Ostras, um caso já foi diagnosticado. A Secretaria de Saúde disse que o paciente não é daqui, foi diagnosticado no pronto-socorro, mas é de fora do município. Mas não importa. Isso mostra que essa variante ela já está circulando no município. Ainda que o paciente seja um morador de outras cidades, ele chegou a Rio das Ostras, ele circulou, ele teve contatos. Então já existe uma transmissão comunitária dessa variante Delta. E isso exige alguns cuidados. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.